Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje domingão, dia 25 de fevereiro, e a gente aqui mais uma vez, finalzinho do dia, sempre atento para poder entregar para vocês tudo sobre a movimentação do fluxo estrangeiro no nosso mercado. Você que é novo aqui pelo conteúdo do canal, a gente trabalha com fluxo por duas frentes. O fluxo oficial divulgado pelo próprio site da B3, o site da Bolsa, e também o fluxo por parte das corretoras estrangeiras que atuam no nosso mercado. Vale aquele recado sempre: se você gostar do conteúdo, não se esqueça de deixar o nosso like. E se você quiser também, você pode se inscrever no canal para que você seja avisado a cada conteúdo novo que a gente publicar no canal do YouTube. Basta aí você clicar no sino de notificação. Pessoal, a gente já vai começar o vídeo de hoje comentando para vocês que a gente teve mais uma semana de valorização para o Ibovespa. Dá só uma olhada, a gente subiu mais de 3%. E na semana passada, a gente já tinha trabalhado com um ambiente de valorização de mais de 4% no nosso mercado. Nessa semana, eles atuaram numa ponta vendedora do mercado à vista, 485 milhões, e uma ponta compradora para os contratos do Ibovespa futuro. Já o contrato da série J, conforme a gente falou com vocês no nosso último vídeo, que eles já tinham andado com uma ponta compradora interessante aí para o nosso mercado. A gente vai comentar isso mais adiante no vídeo. Aqui no ambiente do dólar, eles terminaram a semana com o ambiente vendedor, 20 milhões. A moeda americana, como o dólar futuro já vai ter vencimento na próxima quarta, e a gente vai ter liquidez somente no pregão de amanhã e terça-feira, tiveram aí praticamente um ambiente de valorização mais modesta, e o dólar comercial fechou aí a semana cotado a 3,24 para o nosso mercado. Aqui embaixo é o que a gente tem de melhor, que a gente entrega para vocês: os 15 ativos de ponta compradora, 4,61 de valorização média, e os 15 de ponta vendedora, 1,98 de valorização média. Ou seja, eles perderam dinheiro, pessoal. Projeção de prejuízo nos ativos que eles venderam. Só que dá só uma olhada nos ativos que eles atuaram numa ponta compradora. Então, é isso que a gente procura entregar para vocês que acompanham o nosso conteúdo: a eficiência do fluxo estrangeiro. Na semana passada, a gente teve como carro-chefe de compras simplesmente as ações de Vale, com mais de 400 milhões de ponta compradora, e o ativo subiu quase 10% para o nosso mercado. E o que eles fizeram nessa semana, pessoal? Venderam Vale a rodo, ou seja, 250 milhões, e ajudou o quê? A travar a valorização do ativo. Nessa semana, sim, terminou valorizado em 0,11, só que não foi uma valorização simplesmente bem expressiva, conforme a sua co-irmã, que a gente fala aí que são as vitrines dentro do nosso mercado, que foram as ações da Petrobras. Petrobras subiu mais de 8% no nosso mercado, tanto a ação ordinária quanto a ação preferencial, e eles empurrando com o fluxo comprador. E no caso de Vale, o quê? Segurar no nosso mercado, simplesmente fazendo vendas, realizando lucro, colocando lucro no bolso, que eles são realmente muito eficazes em relação a essa movimentação para o nosso mercado. Como carro-chefe dessa semana, a gente teve aqui as ações do Banco Itaú, 150 milhões de compras, e o ativo correspondendo aí com uma valorização superior a 4% no nosso mercado. No setor bancário, pessoal, também compraram as ações do Banco do Brasil, o Banco do Brasil subindo aí mais de 5% na semana. Em contrapartida, o que eles fizeram? Eles venderam Itaúsa com uma valorização de 7% na semana, ou seja, eles aproveitaram para colocar alguma coisa no bolso em relação às ações de Itaúsa, e também atuaram numa ponta vendedora em relação às ações do Banco Bradesco, 69 milhões, e o Banco Bradesco também teve uma semana de valorização, ou seja, alguns ativos do setor bancário eles ajudaram a empurrar para cima, colocando aí simplesmente a valorização em relação ao fluxo, e outros eles resolveram colocar o quê? Lucro no bolso. E é isso que a gente comenta aqui sempre com vocês que acompanham o nosso conteúdo. Pessoal, destaque de ponta compradora nessa semana: novamente as ações de Eletrobras. A gente já comentou com vocês aí há 2 vídeos passados que a gente tinha tido aí Eletrobras como destaque de ponta compradora por parte deles, e mais uma vez uma semana positiva para o ativo, e eles ajudando a empurrar, e o ativo se valorizando na semana mais de 16% no nosso mercado. Na ponta vendedora, pessoal, mais uma vez a gente está comentando com vocês já no canal há algumas semanas as ações da Brasil Foods. Carro-chefe de vendas na semana, 300 milhões de ponta vendedora, e o ativo caindo aí mais de 4% no nosso mercado. Fluxo de longo prazo no ativo ainda é comprador, mas o fluxo de curto prazo, ou seja, do último ano para cá, simplesmente eles estão atuando numa ponta vendedora, ajudando a empurrar a movimentação dos preços para baixo dentro do nosso mercado. Como destaque de ponta vendedora na semana, a gente teve aqui as ações da CCR Rodovias com uma queda superior aí a 5%, beirando aí 6% de queda, e uma ponta vendedora por parte deles de 50 milhões no nosso mercado.
Se a gente dá uma olhada aqui naquela nossa projeção semanal, pessoal, mais uma semana onde que eles tiveram aí uma projeção de lucro no nosso mercado, mais de 11 milhões. Olha a quantidade de semanas que eles são eficientes, ou seja, que eles têm projeção de lucro no nosso mercado. Você que é novo no conteúdo do canal, simplesmente é muito show vocês acompanharem os vídeos anteriores. Eu já estou falando isso já algumas vezes aqui no conteúdo do canal, para que vocês fiquem realmente atentos, fiquem craques para poder saber qual que é a pressão de preço dominante por parte deles no nosso mercado. Mais uma vez, eu gostaria só de lembrar, o nosso canal, pessoal, não é call de compra e o nosso canal também não é call de venda. É para que você entenda qual é a eficiência e aonde que o fluxo estrangeiro está aí atacando no nosso mercado, seja pelo fluxo oficial ou pelo fluxo por parte das corretoras estrangeiras que atuam no nosso mercado. E é isso que a gente tem aí de melhor para poder entregar para vocês. E eu aconselho a cada um de vocês que acompanha o nosso conteúdo, nunca use o seu dinheiro sem o devido gerenciamento de risco dentro do mercado financeiro, ok? Vamos comentar agora no nosso ambiente dos contratos futuros. Pessoal, dá só uma olhada como é que eles encerraram aí a semana para o ambiente do índice futuro. Na primeira semana, a gente já tinha comentado na semana passada com vocês, a gente teve uma semana curta pós-carnaval e eles já estavam com uma ponta compradora. E simplesmente nessa semana, o que a gente teve no índice? Segunda e terça a gente subiu, eles estavam colocando alguma coisa no bolso, quando chegou quarta, quinta e sexta, eles simplesmente compraram a rodo. Essa movimentação aí, e já acumulando 1 bilhão e 800 de movimentação, e eles estão para frente, pessoal, mais de 2 mil pontos em relação ao preço médio deles do contrato do Ibovespa Futuro no nosso mercado. Isso é muito show a gente poder demonstrar para vocês aqui no conteúdo do nosso canal. Bom, vamos comentar com vocês agora o dólar. Dólar, a gente já tinha comentado com vocês que eles começaram a fazer o que na semana passada, pessoal? Começaram a diminuir aquela exposição compradora que eles estavam para a moeda americana. Chegaram a bater 92 milhões de ponta compradora. Na semana passada, venderam e nessa semana eles começaram o pregão de segunda-feira com o ambiente comprador. A moeda americana se valorizou, só que quando chegou os dias restantes da semana, simplesmente ponta vendedora Futebol Clube. Inclusive a moeda americana também continuou subindo aí no pregão de terça-feira e quarta-feira, só que simplesmente quinta e sexta-feira praticamente devolveu aí toda a alta de terça e quarta-feira em relação ao mercado. E eles estão atuando o quê? Nessa ponta vendedora, diminuindo a exposição deles já no contrato futuro do dólar, já que a gente vai ter de liquidez o pregão de amanhã e o pregão de terça-feira no nosso mercado. Vamos comentar aqui agora com vocês, pessoal, o nosso índice setorizado, conforme a gente fez aí no nosso último vídeo, e a gente vai comentar aqui com vocês exatamente os índices que fazem parte da B3. E a gente vai colocar aqui para vocês exatamente o índice de materiais básicos. Foi o que a gente teve aí na semana passada, o índice de maior volume comprador por parte deles, mais de 700 milhões. E o que eles fizeram nessa semana, pessoal? Simplesmente uma ponta vendedora de 293 milhões no índice de materiais básicos. E aqui a gente já está conseguindo colocar para vocês no conteúdo do canal os ativos que fazem parte exatamente desse índice. E a gente teve aqui, exatamente como destaque de ponta compradora, as ações de Fibria, que teve aí mais de 6% de valorização. E em relação à ponta vendedora, a gente teve aqui como destaque as ações de CSN. Inclusive, no setor de siderurgia, dá só uma olhada, pessoal, compraram os Minas, compraram as ações da Gerdau e venderam aqui as ações da CSN. Venderam também um pouco de Goal, mas observem o que eles são eficientes em relação à movimentação compradora. Olha o montante comprador que eles têm aqui de um lado e o montante vendedor, sendo que no caso aqui da CSN foi mais pujante, ajudando o quê? A desvalorização desse ativo no nosso mercado, e eles tiveram uma projeção de prejuízo no índice de materiais básicos dentro do nosso mercado. Então, é isso, mais um conteúdo que a gente está fornecendo para vocês de bandeja aqui no conteúdo do canal. Então, vamos comentar aqui em relação a todos os índices que fazem parte da B3, que são exatamente 23 índices da atual movimentação do nosso índice da B3. Pessoal, a gente teve aqui exatamente 6 índices com movimentação de saldo positivo por parte deles. E a gente teve todos os demais com uma movimentação de saldo negativo. A gente teve aqui a movimentação por parte deles no Ibovespa, dessa ponta vendedora, de 485 milhões. Se você observar, exatamente os índices amplos, né? Índice de Tagalong, índice de governança novo mercado, o Ibovespa, no caso aqui, índice de governança corporativa, e aqui vários índices aí que eles tiveram uma ponta vendedora e eles aproveitaram nessa semana para os índices que a gente está verificando aqui, setor financeiro, simplesmente setor elétrico, utilidade pública, também o índice de carbono eficiente, small cap e também o índice de sustentabilidade. É isso que a gente vai verificar aqui com vocês, e como a gente tem aí uma eficiência para acompanhar,
E conforme a gente falou aqui da última vez aqui no conteúdo do canal, a gente também consegue comprovar para vocês o grau de eficiência por parte deles. Dá só uma olhada, nos 23 índices que fazem parte da B3, 19 deles durante essa semana tiveram uma projeção de lucro. No caso aqui, o Ibovespa foi o terceiro índice de maior projeção de lucro dentro do nosso mercado. Inclusive, a mesma projeção de lucro que a gente tem aqui no IBX, ou seja, o índice composto de 100 empresas dentro do nosso mercado em relação aí aos nossos índices da B3. A gente teve somente aí a projeção de prejuízo, inclusive com mais pujança, no índice de materiais básicos, muito em função da movimentação que eles tiveram aí em relação às ações de Vale, colocando aí lucro no bolso em relação às ações da companhia, devido à ponta compradora que eles tiveram aí no ativo na semana passada. Se a gente verificar aqui então a movimentação por parte deles em relação ao nosso mercado à vista, pessoal, dá só uma olhada como é que o fluxo estrangeiro teve aí uma ponta compradora e depois uma ponta vendedora dentro do nosso mercado. Ou seja, a gente teve uma ponta compradora exatamente de dezembro até o final de janeiro. Eles saíram de 5 bi para 19.400, ou seja, compraram 14 bilhões no nosso mercado. Depois eles venderam cerca de 5 bilhões e meio e já estão recomprando essa movimentação conforme vocês estão vendo aqui. A gente chegou aqui a bater 80 mil pontos e a gente simplesmente já voltou tudo em relação à movimentação por parte deles e a gente está conseguindo perceber isso justamente com a movimentação dos contratos futuros do Ibovespa, conforme a gente está sempre comentando com vocês, e também o fluxo aí exatamente calçado na movimentação do mercado à vista para o nosso mercado. Para quem pediu aí no nosso conteúdo do canal, no último dia que a gente fez o nosso vídeo da semana passada, a gente teve aí uma recomendação da gente dar uma olhadinha aqui nos contratos do dólar, pessoal. Olha que interessante, se a gente verificar aqui para vocês, a gente vai começar aqui a demonstrar para vocês. Primeiro a gente verifica aqui a movimentação de curto prazo do índice futuro Bovespa, ou seja, que a gente tem aqui a movimentação desde janeiro de 2017. Conforme a gente comentou com vocês, aqui é os contratos em aberto divulgados pelo próprio site da B3, eles costumam o quê? Antecipar movimentos. A gente tem inclusive aqui a movimentação, pessoal, em relação a todo o contrato nos últimos 10 anos. Inclusive um pouco mais, porque a gente começou a acompanhar aqui exatamente em janeiro de 2008. E a gente pegou aqui só esse curto prazo, exatamente de 2017 para frente, para que vocês percebam. Pessoal, dá uma olhada aqui exatamente nessa movimentação de forte queda que a gente teve aqui no dia 18 de maio, quando a gente teve lá a delação do pessoal da JBS. Simplesmente eles começaram a fazer o quê? Compraram a rodo, exatamente aumentaram muito a exposição de contratos em aberto da ponta compradora no nosso mercado. A gente tem até o vídeo aí do próprio dia 18 dentro do nosso canal para que vocês percebam a eficiência por parte deles. E simplesmente o nosso mercado derreteu, eles estavam aumentando ponta compradora e depois o nosso mercado começou a se recuperar, eles começaram a colocar lucro no bolso. A gente já chegou a comentar com vocês aqui que eles costumam antecipar movimentos dentro do mercado futuro. E conforme a gente tinha tido essa demanda em relação ao nosso viewer aí do canal, a gente tem exatamente para comentar aqui com vocês a movimentação deles do dólar, pessoal, exatamente nesse curto prazo também. Dá só uma olhada que eles conseguem o quê? Antecipar o movimento. A primeira vez foi o quê? Eles tiveram aqui uma diminuição de ponta compradora de saldo em relação aos contratos futuros do dólar antes da moeda americana ter uma desvalorização. Ele ainda estava sendo cotado a quanto, pessoal? Estava em 3,33. Ou seja, eles já estavam diminuindo ponta compradora em relação à moeda americana. Aí depois a moeda americana começou a cair. Antes dela ter esse pico que a gente teve aqui em 3,13, eles começaram o quê? A diminuir vendas e simplesmente anteciparam a movimentação de alta que a gente teve aí depois em relação à movimentação do dólar no nosso mercado. E simplesmente eles são muito craques em relação a essas movimentações. E se a gente verificar aqui no prazo maior do dólar, exatamente também os últimos 10 anos, pessoal, dá só uma olhada. Eles tiveram aí uma ponta vendedora bem expressiva, terminando aí exatamente aí perto da crise do subprime que a gente teve. Depois eles aumentaram muito uma ponta compradora para os contratos e o dólar simplesmente chegou aí a bater patamares de 2,50. Depois disso eles foram diminuindo gradativamente, a gente chegou a bater aí 1,50 em 2011, e depois eles começaram a aumentar gradativamente a posição aí no dólar, e o dólar chegou a bater lá os nossos fatídicos 4,20, dólar comercial aí exatamente no ano de 2015, né? Como a gente teve aí exatamente esse estresse dentro do mercado. Só que quando o dólar estava batendo nesse nível de preço, se vocês observarem, eles já estavam diminuindo o quê? Saldo positivo. Ou seja, eles já estavam precificando de longo prazo uma curva que a moeda americana poderia não se sustentar nesses patamares de preço de 4,20 do nosso mercado, e começaram o quê? A ter uma ponta vendedora, e simplesmente o dólar começou a fazer o quê? Uma arrefecida dessa ponta, desse ambiente comprador que a gente veio lá de 1,50 para bater
4,20 dentro do nosso mercado. Então, a moeda americana começou a ter uma desvalorização, eles trabalharam, inclusive, boa parte do tempo com uma ponta vendedora de saldo. Observem, pessoal, que no curto prazo, aqui os últimos 2 anos praticamente, eles estão atingindo aqui um pico de vendas de 100 mil contratos e mais ou menos aí cerca de 200, 220 mil contratos de ponta compradora. E como a gente está aqui nesse range de curto prazo bem mais congestionado em relação à movimentação da moeda, vocês conseguem verificar justamente aqui nesse ambiente de curto prazo, conforme a gente determinou aqui para vocês, exatamente eles estão começando a fazer o quê? Esse zigue-zague. Vamos só ficar atento, porque eles agora estão começando a fazer aqui uma sequência positiva em relação aos contratos em abertos do dólar futuro, só que a gente começou a ter aí, simplesmente essa movimentação aí mais lateralizada. A gente vai ficar bem atento em relação a essa movimentação de longo prazo e também informando a vocês, sempre do conteúdo do canal, essa informação de curto prazo para a moeda americana, já que a gente acompanha o fluxo por parte das corretoras estrangeiras, conforme vocês viram aí em relação ao contrato futuro do dólar e também o fluxo oficial divulgado pelo próprio site da Bolsa dentro do nosso mercado. Então, pessoal, para a gente fechar o nosso vídeo de hoje, a gente vai comentar aí com vocês em relação ao fluxo oficial. Dá só uma olhada, pessoal. A gente teve aqui exatamente as últimas 3 semanas que a gente vai dar uma repassada com vocês. Do dia 1º ao dia 7 de fevereiro, ou seja, dentro desse intervalo de tempo, o Ibovespa caiu 2,53. Fluxo estrangeiro numa ponta vendedora de 2,5 bi. E o fluxo do investidor pessoa física de ponta compradora em 660 milhões. Quando chegou na segunda semana, pessoal, a gente teve realmente uma recuperação do mercado e simplesmente depois do carnaval, do dia até o dia 14, né? Do dia 1º ao dia 14, a gente simplesmente teve aí um volume muito mais expressivo de ponta vendedora por parte do fluxo estrangeiro. E o investidor, pessoa física, continuou a comprar aí dentro do nosso mercado. Até aí tudo bem, porque a gente já estava vindo de uma recuperação, já que a gente tinha encerrado o primeiro ciclo da primeira semana com 2,5 de queda. Só que, olha o que aconteceu agora, pessoal, nessa terceira semana, já que a Bolsa divulga com 2 dias úteis de atraso, ou seja, a gente tem aqui o fluxo até o dia 21, pregão de quarta-feira. Simplesmente o fluxo estrangeiro está reduzindo ponta vendedora, conforme a gente viu aquele gráfico lá, desde junho do ano passado. E simplesmente o investidor pessoa física, quando o Ibovespa se recuperou de 1,61 da semana até o dia 14, e agora a gente já está trabalhando com uma alta de 2,80, o investidor pessoa física, que estava com 700 milhões de ponta compradora, já está numa ponta vendedora de 680. Ou seja, a gente teve aqui um alento em relação a essa movimentação do investidor pessoa física, que estava atuando numa ponta certa do mercado em relação à recuperação dos preços, só que simplesmente agora, o que acontece? O investidor pessoa física inverte a mão quando o nosso Ibovespa está subindo e o investidor estrangeiro está diminuindo vendas em relação à movimentação do nosso mercado. E é isso que a gente está sempre atento, informando vocês que fazem parte do nosso conteúdo. Investidor pessoa física, infelizmente, que não acompanha o nosso conteúdo do canal, né, pessoal? A gente até já tem esse jargão dentro dos nossos vídeos, porque a gente segue sempre atento em relação à movimentação do fluxo estrangeiro. E a gente vai finalizar o vídeo de hoje. Eu tento fazer não um vídeo muito longo, mas acaba que a gente fica com um vídeo longo. A gente vai demonstrar aqui para vocês o gráfico do Ibovespa. Olha aqui, pessoal, a gente simplesmente teve mais uma semana de valorização, conforme a gente viu, e a gente está entrando numa região, o que, pessoal? De briga entre 85 e 90 mil pontos dessa possível segunda perna aí em relação ao nosso mercado no ambiente do gráfico semanal do Ibovespa. A gente está tendo uma movimentação ascendente e se a gente olhar aqui, pessoal, a curva de juros DI para 2021, olha isso daqui, pessoal. A gente está tendo aí queda dos juros muito expressiva desde janeiro de 2016, quando a gente estava com uma taxa de quase 17%. Se a gente colocar aqui um gráfico comparativo, vocês vão conseguir perceber exatamente isso que a gente comenta. A curva de juros, ela simplesmente é inversa à movimentação do mercado. A gente continuou aqui, ó, a gente teve uma curva de juros ascendente até o ano de 2016 e o nosso índice só caindo. E depois o nosso índice começou a se recuperar, a curva de juros que estava lá quase 17%, já caiu aí cerca de 30%, 50%, se a gente for verificar aqui, porque estava aqui em mais 50% e está aqui menos 20%, ou seja, quase 70%. Em relação a essa curva de juros, o nosso Ibovespa também teve uma valorização bem expressiva, estava lá com menos 40% e agora está com mais 40%, ou seja, quase 80% de valorização, mais uma vez demonstrando para vocês que realmente a curva de juros ela é inversamente proporcional ao ambiente de atração dentro do mercado financeiro. E para a gente é muito importante porque a gente sempre fica ligado a quem faz o nosso mercado,
que é o investidor estrangeiro, seja aí pelo fluxo oficial ou por parte das corretoras estrangeiras que atuam no nosso mercado. Então, mais uma vez, pessoal, eu agradeço demais ao prestígio que vocês têm dado ao nosso conteúdo. Mais uma vez, eu peço para que você, se gostar desse conteúdo, deixar o nosso like. Você também pode se inscrever no canal para que você fique bem atento e craque nessa movimentação que eles fazem em relação ao nosso mercado e agora setorizando, a gente também acompanhando a movimentação por parte deles dentro dos nossos ativos. Um forte abraço a todos, excelente semana e até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal!